amiga, meu amigo, o Blog da Cidadania precisa do seu apoio para continuar existindo e para aprimorar, inclusive, o seu trabalho. Peço a você que considere nos fazer uma doação do valor que você puder, se você puder, para que a gente possa continuar aprimorando o nosso trabalho. Você viu que melhorou a qualidade dos vídeos, as pautas, e a gente quer progredir, melhorar mais, e a única forma que a gente tem é pedindo apoio do público. Se eu parar de pedir o apoio do público, o canal não consegue avançar. Para atestar que eu sou uma pessoa séria, o Blog da Cidadania é sério, eu coloco alguns testemunhos para te dar a segurança de nos apoiar. Se considerar nos apoiar, por favor, use a chave Pix ou o QR Code que estão na tela. Muito obrigado. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Boa tarde, senhoras e senhores. O Blog da Cidadania foi indicado para o prêmio de melhor canal de política do IBEST. Eu gostaria de pedir a você que nos dê o seu voto. O link para votar no canal está na descrição do vídeo e se você achar que nós merecemos, por favor, vote em nós. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 27 de abril de 2025. São 17 horas e 30 minutos. Senhoras e senhores, em primeiro lugar, vamos esclarecer. Ninguém quer que Bolsonaro seja preso por ódio a ele. O que se quer para a prisão desse homem é que a extrema-direita seja literalmente afastada da política brasileira, porque é uma ideologia e um ajuntamento político de gangsters que é pernicioso e é extremamente prejudicial ao Brasil, um risco crescente para o nosso país, para a civilização, para a educação, para a cultura, para a segurança, para tudo. A extrema-direita precisa ser varrida do nosso país. Muito bem, o que acontece? Muito se especula sobre a pena de prisão de Jair Bolsonaro. Afinal de contas, quanto tempo ele vai ficar preso? Mas não quanto tempo de prisão ele vai pegar, mas o tempo real atrás das grades. Isso depende do que a justiça chama de dosimetria, que é a dose de castigo que os criminosos recebem do Poder Judiciário. A dosimetria do Jair Bolsonaro é calculada, de acordo com os crimes que a eles são imputados, entre 30 e 46 anos. Os cálculos mais atuais dão conta de uma pena de 43 anos pelos crimes imputados a ele pela Procuradoria-Geral da República e aceitos pelo Supremo Tribunal Federal, com a consequente instalação da ação penal. Mas ele vai ficar 43 anos preso realmente? Quanto tempo ele vai ficar atrás das grades? Já há um cálculo real, muitos cálculos são feitos, mas agora saiu um cálculo real da pena de prisão do ex-presidente e você vai acompanhar aqui no Blog da Cidadania, nessa reportagem que eu preparei para você. O senhor se vê preso? Como seria uma prisão do senhor? Olha só, o que acontece no momento? Não foi surpresa o acatamento da denúncia. Não foi surpresa. Agora é o momento que o Ministério Público não vai acusar apenas. Ele vai buscar provas do que foi feito. Por exemplo, uma das cinco crimes aí é o dano ao patrimônio. Ele vai ter que demonstrar que eu estava aqui em Brasília. Eu estava nos Estados Unidos. Acho que ninguém tem dúvida disso. O senhor teme que, se for efetuada uma prisão, possa ser o fim da sua carreira política? Não é fim da minha vida. Eu estou com 70 anos já. Eu já estou com 70 anos. Completamente injusta uma possível prisão. Completamente injusta. Eu
Gostaria primeiro de registrar que hoje o ministro Alexandre de Moraes trouxe aqui e exibiu documentos e vídeos que mostram fatos extremamente graves e que, em tese, podem configurar os crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, e ainda dano qualificado e dano a bens protegidos por lei. Então, em tese, estamos aqui diante de fatos devidamente demonstrados e aptos a configurar, em tese, os crimes que foram narrados pela Procuradoria-Geral da República na denúncia apresentada. No meu voto, eu trago também... Permite? Pois não. Eu sei porque Vossa Excelência disse isso, já tem gente dizendo que isso não está nos autos. Não. Da mesma forma que eu poderia, no meu voto, descrever isso por escrito, poderia colocar áudio ou poderia colocar vídeo, porque tanto o Código de Processo Penal quanto o Código de Processo Civil permitem fatos notórios e públicos que o juiz utilize. Todos esses fatos são públicos e notórios. Então, presidente, é de uma falta de seriedade, às vezes, essa milícia digital que já começou de novo. Ontem começou no julgamento e hoje de novo. Então, até agradeço a Vossa Excelência ter dito para já permitir que eu diga isso. Eu sei que pessoas sérias e profissionais sérios vão ignorar isso porque já leram o código. Obrigado, ministro Alexandre. Então, de fato, quer dizer, todos esses documentos e esse material amparou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, assim como diversos outros documentos que eu estou também aqui enumerando no meu voto. Não vou fazer a leitura, porque o ministro Alexandre também fez referência ao longo do seu voto a inúmeros outros documentos, depoimentos, mídias, celulares, relatórios de análise e informação da Polícia Judiciária, relatório de investigação policial. Então, há sim uma série de elementos aqui a amparar a denúncia que estamos aqui a analisar. Como eu disse ontem, longe de ser uma denúncia amparada exclusivamente em uma delação premiada, o que se tem aqui são diversos documentos, vídeos, dispositivos, enfim, diversos materiais que dão amparo àquilo que foi apresentado pela acusação. Também o ministro Alexandre de Moraes fez uma descrição detalhada da prova indiciária em relação, melhor dizendo, os denunciados. Se essa prova indiciária vai se confirmar ou não, é o que terá que ser feito e observado ao longo da instrução criminal. Eu acho importante também registrar, eminentes ministros, que o Código Penal prevê o instituto do concurso de pessoas. Então, o artigo 29 diz: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a eles cominadas. Então, o que significa isso? Que não necessariamente o acusado tem que ter estado no dia 8 de janeiro, mas se ele concorreu de alguma forma para que esse evento tivesse ocorrido, ele responde nos termos da lei. É o que está expresso no Código Penal. Então, ao meu ver, não adianta dizer que a pessoa não estava no dia 8 de janeiro se ela participou de uma série de atos que culminaram nesse evento que, em tese, é compatível com os delitos descritos pela Procuradoria-Geral da República na denúncia. Ministro Dani, porque se não fosse assim, não existiria mandante de homicídio, né? Exatamente, exatamente. Ele é apenas o autor material, né? Exatamente. Então, existem inúmeros documentos que mostram, em tese, a participação dos denunciados em atos que podem ter culminado no dia 8 de janeiro. Se esses documentos, se esses depoimentos são verdadeiros ou não, é o que se vai discutir ao longo da instrução. Mas, neste momento, eu também considero que há materialidade e indício de autoria
a ensejar o recebimento integral da denúncia, tal como exposto pelo voto do eminente relator. E por isso eu estou acompanhando na íntegra Sua Excelência, farei a juntada de voto que é também integralmente convergente com o voto do eminente relator. A boa notícia para o país é que vai acabando o estoque de desculpas do Jair Bolsonaro para não sair daquele hospital. Ele tinha um atraso nos sinais dos movimentos intestinais, do funcionamento do intestino, porque ele sofreu uma cirurgia. Há um prazo para que o intestino volte a funcionar normalmente. Não precisaria esperar na UTI por isso. Isso é um absurdo. E o fato é que vai se esgotando esse estoque de desculpas, ele vai ter que sair e vai enfrentar o que há do lado de fora aqui para ele, que não é pouco. Muitos dizem que o Bolsonaro acredita em prisão ou pelo menos uma outra medida cautelar como tornozeleira. E como eu mostrei hoje no blog da Cidadania, no vídeo da manhã, os advogados de todos os réus, inclusive o de Bolsonaro, já estão achando a tornozeleira um lucro, justamente porque o Bolsonaro tem essas questões aí de ficar arrumando essas desculpas, de ficar ameaçando o tribunal, de tentar se evadir de situações que ele acha que possam terminar em prisão ou tornozeleira. Então, se ele ficar só com uma tornozeleira, eu acho que vai ser lucro para ele. E se não derem nenhuma cautelar adicional a ele, vai ser muita sorte. Não me parece que é isso que vai acontecer, mas pode acontecer de não haver nenhuma cautelar contra ele depois de todo esse circo nesse hospital. Está para sair, então vamos ver o que vai acontecer. Mas o fato é que a gente vai tratar aqui da questão da prisão do Jair Bolsonaro, porque, na verdade, ninguém sério, ninguém que tenha a mínima noção do que está acontecendo no Poder Judiciário brasileiro nesse momento, acredita que o Jair Bolsonaro não vai ser preso. Ele vai ser preso. Ele vai ser preso, ele vai ter pena de prisão em regime fechado. Inclusive, tudo o que está acontecendo com Fernando Collor é dito até pela família Bolsonaro, não é? Até pela família Bolsonaro, pelos aliados, não é? Por aquele ajuntamento de gangsters. Está sendo reconhecido que o caso Collor, como está sendo tratado pela Justiça, é análogo ao que ocorrerá com Bolsonaro, e é isso mesmo. Também o próprio Supremo Tribunal Federal diz a mesma coisa. A prisão de Collor é tratada por ministros do STF como precedente para o caso do Bolsonaro, ou seja, precedente é o que vem antes. Então, a prisão do Collor ela precede em termos de concordância com o que acontecerá com o Jair Bolsonaro no curso desse processo que ele está respondendo na Justiça agora oficialmente, depois que a oficiala de Justiça driblou todas as barreiras do hospital, dos aliados, dos familiares e conseguiu intimar o sujeito. Muito bem. A prisão do ex-presidente Collor de Mello é tratada por ministro da Corte como precedente para eventual condenação de outro antigo ocupante do Palácio do Alvorada, Jair Bolsonaro. Integrantes do tribunal, ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo, como ministro e assessores, destacam que a rejeição do segundo recurso de Collor contra a condenação, considerado protelatório, seguiu uma jurisprudência criada no caso do Mensalão, que é o seguinte: quando há muito recurso para atrasar o processo, para fazer com que o processo prescreva, ou esperar que o momento político melhore no país. Por exemplo, se esse julgamento for empurrado para 2026, vai ser bem mais complicado. Quer dizer, não vai impedir o curso da justiça, mas vai haver muito calor, muita guerra política. A gente não sabe do que essa gente é capaz. E vamos falar a verdade, o gado está indócil, né? Então é preciso aí fazer tudo nesse ano, até para separar, porque esse processo contra o Jair Bolsonaro não tem nada que ver com a eleição. A eleição é uma coisa, ele não está sendo processado, como foi o Lula,
para ser tirado da eleição. Ele está sendo processado porque ele tentou dar um golpe de Estado e ficar no poder na marra. É por isso que ele está sendo processado. Bom, aqui a gente tem mais coisas referentes ao caso Collor que já vão mostrando o que é que vem pela frente aí com o Jair Bolsonaro. Por exemplo, a primeira noite de Collor na prisão em Alagoas. Na última quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a prisão do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por participação em esquema de corrupção na BR Distribuidora. Ele foi preso e dormiu nessa presidenciária Baldomero Cavalcante de Oliveira, na capital alagoana, Maceió, e foi colocado, por ser presidente, em uma cela especial, onde vai ficar segregado do convívio com os demais presos. Comeu uma quentinha, como os outros presos, não é? Não deve ser fácil para alguém que vivia em torno de caviar e champanhe aí, realmente ser tratado como um ser humano normal, né? Mas, seja como for, do que é que trata esta edição do Blog da Cidadania? É, basicamente, de quantos anos Bolsonaro não quantos anos ele vai pegar de prisão, mas quantos anos ele vai ficar efetivamente atrás das grades. A grade é uma figura de linguagem, não é? Ele não vai ficar atrás das grades, a cela dele não vai ter grades, vai ter porta, ele vai ficar num quarto, não é? Com banheiro, inclusive privativo, com vaso sanitário, com chuveiro quente, provavelmente até com uma televisão ali e muito provavelmente também com ar-condicionado. Ele é um ex-presidente, eu acredito que deve-se fazer isso por conta de que foi o líder do país, ou bem ou mal, milhões de brasileiros votaram nele. Então eu acho que assim como o presidente Lula teve, ele deve ter. E o caso é quanto tempo ele vai ficar assim. Então aí há cálculos que vão de acordo com a dosimetria das penas. Por exemplo, o Luiz Fux, por que é que ele deu para a mulher do batom, a tal Débora do batom, que pichou a estátua do STF com batom, ela pegou, por maioria, por 3 votos a 2, na primeira turma, ela foi condenada a 14 anos de prisão. Mas o Luiz Fux deu 1 ano e meio. Por quê? Porque os 3 ministros que formaram a maioria para ela pegar 14 anos imputaram vários crimes a ela. E o Fux imputou só um crime, o crime de depredação do patrimônio público ali. E aí deu 1 ano e meio de prisão. Então, dependendo de quantos anos, de quais penas ele for efetivamente condenado, aí é a dosimetria que vai se fazer. Os cálculos são os seguintes, você vai ver. A pena máxima a que ele pode chegar é de 43 anos. Ele está sendo julgado, denunciado pela Procuradoria-Geral da República, ele está sendo julgado por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A pena para esse crime é de 4 a 8 anos. Ele está sendo julgado por golpe de Estado, a pena vai de 4 a 12 anos. Dano qualificado contra o patrimônio da União vai de 5 meses a 3 anos. Depois você tem a deterioração de patrimônio tombado, 1 a 3 anos. Você tem, depois, integrar organização criminosa armada, 3 a 8 anos. E aí você tem os agravantes que dão mais 9 anos. Vamos supor que ele pegue a pena mínima para todos os crimes, o que é absolutamente improvável. 99% dos juristas descartam, mas vamos fazer esse cálculo. 4 anos mais meio, 4 anos e meio, mais 1 ano, 5 anos e meio, mais 4 anos, 9 anos e meio, mais 3 anos, 12 anos e meio, e aí ele vai ter 9 anos, então vai dar 21 anos e meio de prisão. Na pena máxima, tudo isso somado daria 43 anos. Mas é isso mesmo que vai acontecer? Não é bem assim. Na verdade, essa é a pena de prisão. Mas a legislação prevê que o indivíduo
se for réu primário, ou seja, o Bolsonaro não tem ficha policial, não tem condenação policial. Então ele é réu primário. Se ele tiver bom comportamento na cadeia, não sair xingando o diretor da prisão, não sair chutando tudo, ele vai ter direito a atenuantes aí que vão reduzir o prazo de prisão em regime fechado, ou seja, trancafiado, sem poder sair. Também se ler livros, né, vai ser uma experiência bem interessante para ele, ler livros da biblioteca da prisão, seria essa a escolha. Ele vai ter alguns atenuantes também, vai reduzir, para cada livro, reduz alguns meses de prisão, não me lembro exatamente quantos são. Bom, vamos ver então aqui qual é a estimativa de prisão de Bolsonaro, com base na estimativa de prisão que foi feita para Fernando Collor, que é outra parecência aí, outra similaridade que pode ser usada para os dois ex-presidentes. A pena de Collor abre margem para pedido de semiaberto após 1 ano e 5 meses em regime fechado. Por quê? Porque ele pegou 8 anos e 10 meses. Né? Vamos arredondar aí para 9 anos. Então, se ele fizer jus a todos os benefícios para poder progredir para o regime semiaberto, onde ele só voltaria para a cadeia para dormir, daria 1 ano e 5 meses. Deve ser isso que vai acontecer. Então, na verdade, preso o tempo todo atrás das grades, ele vai ficar 1 ano e 5 meses, depois vai ficar mais aí uns 2 anos dormindo na cadeia, mas podendo sair durante o dia para trabalhar. Vamos lá, então. A defesa do ex-presidente quer, também eles apelam, esses caras sempre ficam doentes, né? Na hora de enfrentar a consequência dos seus atos, eles acabam ficando doentes. O Collor foi condenado a 8 anos e 10 meses de reclusão, mas vamos direto ao ponto, sem enrolação. O que acontece é o seguinte, a lei anterior, ela dizia que era 1/6 da pena que o sujeito tinha que cumprir para poder progredir para o semiaberto, ou 16,67%. Na verdade, hoje é um pouco maior. Antes era 16% da pena, 1/6 dava 16% da pena. E agora dá 16,67%. Então, fazendo a conta, se o Bolsonaro, vamos fazer uma conta aqui, tá? Se o Bolsonaro pegar, por exemplo, 30 anos de prisão, que seria a pena mínima, ele não pega. Vamos fazer o cálculo com 30 anos, tem muita gente falando em 30 anos. Então vamos lá. Pena de 30 anos de prisão vezes 0,16, isso vai dar 4 anos e 8 meses de regime fechado. Se ele pegar 43 anos de prisão, isso vai dar 6 anos e 8 meses de regime fechado. Então, na média, aí a gente pode dizer que o Bolsonaro deve ficar trancafiado, minha amiga, meu amigo, ele deve ficar trancafiado por basicamente 5 a 7 anos, entre 5 e 7 anos trancafiado. Eu acredito que com toda a pressão política tal, no máximo que ele pode ficar trancafiado seriam em torno de 5 anos. E se ele receber a pena máxima, eu acredito que pode chegar assim a ficar 7 anos, porque aí não tem desculpa para soltar. Na verdade, não vai soltar, ele vai poder ir para a rua. Então ele exagera quando ele diz que a vida dele acabou. Ele tem 70 anos, ele antes dos 80 anos, ele vai com 75 anos, 76 anos, ele no máximo 77, ele já progride para o regime semiaberto, mas aí por conta da idade e tal, ele pode receber algum indulto presidencial tal. Eu acredito em pena em regime fechado para o Bolsonaro entre 4 e 5 anos. Aí. Não vai ser mais do que isso, mas isso é suficiente para desarticular a extrema-direita no nosso país. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço.
para todo mundo.